Você bem informado assistindo ao Cidade Notícias Interativo aqui pela TV Subaia Hit. Excelente noite de terça-feira, hoje é dia 23 de maio. Olha, nessa edição o programa convida você para dar uma olhada para os postes de Teixeira de Freitas. Já reparou a quantidade de fios que tem nesses postes? Alguns acidentes têm ocorrido, sem falar que isso significa aí, uma poluição visual, com agravante às pessoas que vivem nessa cidade. Muita poluição visual pelas ruas e avenidas de Teixeira de Freitas por conta desse emaranhado de fios. Outro assunto dessa edição é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, que inclusive já está com as inscrições abertas e a gente vai trazer todos os detalhes de como participar. Tem esses assuntos, tem outros também a partir de agora. É só ficar ligado. Já estou aguardando a sua participação, estou de olho aqui nas mensagens já, para que chegam para a gente. Brigadão aí pelo carinho da audiência, 981729178. Estou lendo aqui a mensagem da Alana Silva. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aí com detalhes a previsão do tempo. E ela está falando que estava assistindo ao programa ontem e eu falei, a gente falou aqui na previsão do tempo, olha, é prudente, leva o guarda-chuva amanhã quando for sair de casa, porque tem previsão de chuvas. E a Alana, que mora no bairro São Lourenço, mandou mensagem aqui pra gente que resolveu atender o nosso conselho, levou o guarda-chuva e não pegou chuva hoje aqui em Teixeira de Freitas. Choveu, Teve pancadas de chuva aqui na nossa cidade, inclusive agora há pouco choveu aqui no prédio da TV Subaia Hit. Pois é, Alana, brigadão aí pelo carinho da audiência. Que bom, que você prestou bem atenção na previsão do tempo. Daqui a pouquinho a gente tem mais informações sobre a previsão do tempo aqui no Cidade Notícias Interativo. Olha, o Ministério da Agricultura e Pecuária decretou ontem estado de emergência zoossanitária no país. Isso por 180 dias, 6 meses, por conta do avanço do número de casos de influenza aviária, gripe aviária. 8 casos, a gente já trouxe alguns desses números recentemente, inclusive com casos que ocorreram no Espírito Santo. No total, já são 8 casos identificados aqui no Brasil. Não há ainda casos identificados em humanos, mas a ocorrência em aves silvestres já foi registrada em 2 estados, Espírito Santo, como eu falei, e também no Rio de Janeiro. A medida da administração federal visa ampliar os instrumentos para que os órgãos responsáveis possam atuar e conter a disseminação aí do vírus. Gripe aviária, preocupando também as autoridades aqui no Brasil, porque lá fora, em outros países, há uma epidemia já de gripe aviária e inclusive comprometendo a economia, porque, por exemplo, a carne de frango, o ovo, esse comércio aí pode ser comprometido. Ainda não há esse problema aqui no Brasil, não há também a questão de contaminação em humanos, mas é claro, é melhor prevenir do que remediar e é justamente isso que o Ministério da Agricultura e Pecuária está fazendo ao decretar aí o estado de emergência zoossanitária no país pelos próximos 6 meses. Claro que a gente continua antenado, a gente continua ligado nesse assunto, assim que houver mais informações a gente traz. Olha, se você não tem o costume de olhar para o alto, quando está numa rua de Teixeira de Freitas, depois dessa reportagem isso vai mudar e provavelmente você vai pensar, olha, eles tinham razão. Eu estou falando sobre a bagunça que virou, essa bagunça aqui, a bagunça que virou a quantidade de fio presa aos postes. E sabe o que é pior? Problemas passaram a acontecer com mais frequência com prejuízos materiais. Um emaranhado de fios, da rede elétrica e de empresas de telefonia e internet. Muitos embolados nos postes, outros soltos e desorganizados.
algo que tem incomodado o teixeirense, pois além das questões estéticas, causando uma imagem desagradável à cidade, os cabos podem contribuir também para acidentes e, muitas vezes, ser fatais. Está passando assim com crianças, né? É muito perigoso. Espera que seja feita a fiscalização. Sim, com certeza. Precisa dar uma organizada, porque lá na rua de casa mesmo, direto, o caminhão passa e estoura os fios, né? Porque tem uns que tá muito baixinho, né? Então, Tá bagunçado também, muitos fios. muitos fios soltos, bagunçados. Acho que tem muita fiação que não está nem sendo mais utilizada, né? Tinha que estar dando uma olhada aí para ver o que pode ser feito. Na região central da cidade, o mesmo problema. A grande quantidade de fios embolados e esticados entre um poste e outro acaba cobrindo a fachada da loja do Kennedy e atrapalha o serviço de quem vai descarregar a mercadoria. Inclusive, não só na estética, né, que traz uma imagem ruim para a nossa cidade, uma poluição visual, né, mas também para os próprios veículos que vão fazer o descarregamento da loja, né, as próprias carretas que entram, né, correndo o risco de cortar a fiação, podendo cair em cima de alguém. Isso tudo traz prejuízo tanto para a sociedade quanto para a própria loja, né? A falta de ação das empresas, principalmente no alinhamento e manutenção dos fios, além da não retirada dos que estão em desuso, traz maior preocupação aos moradores, pois coloca em risco a segurança de muitas pessoas. Os reflexos disso já começam a aparecer. No último dia 10, quem passou pela Avenida Getúlio Vargas, já no finalzinho da tarde, se deparou com essa cena. A fiação pegando fogo, com explosões acontecendo, bem próximo a um prédio. O incêndio deixou imóveis sem eletricidade. Na semana passada, um outro incêndio foi registrado na esquina da rua Félix Ramos de Souza com a Dom Pedro II, no centro, bem próximo a uma residência. Nós entramos em contato com a Neoenergia Coelba, que nos respondeu por meio de nota esclarecendo o seguinte, que a responsabilidade pela manutenção dos fios de telefonia e internet é de responsabilidade das operadoras, que devem ser acionadas quando houver alguma situação com os fios. Ainda de acordo com a Coelba, é realizado constantemente a inspeção da rede elétrica e caso a própria Coelba identifique alguma irregularidade, ela aciona a operadora responsável para que seja feito o ajuste necessário. Caso a operadora não realize nenhuma ação, a própria Coelba envia os seus técnicos para realizar a remoção. De acordo ainda com a Coelba, somente neste ano de 2023 já foram retirados cerca de 100 toneladas de cabos irregulares instalados pelas operadoras em todo o estado da Bahia. Pelo menos na teoria, segundo a empresa, isso tem acontecido. Porém, aqui em Teixeira de Freitas, essa tem sido a realidade encontrada em diversas vias da cidade. Tem se tornado complicada e perigosa, na verdade, né? Porque se passa uma criança ou uma pessoa idosa que tem dificuldade de andar e tropeça nesse monte de fio que está aqui, é complicado. Pode fraturar, pode se prejudicar, mas isso é muito comum, isso é diário aqui. Eles tentam resolver uma coisa e deixam outra. Fora a questão da poluição, a sujeira na cidade, como é que faz? As pessoas que recolhem o lixo, elas não vão subir no poste para cortar aquele fio que está lá pendurado, não é papel deles, né? Até porque pode se tornar um risco, né? A gente não sabe se está engatado em algum fio de eletricidade. Exatamente. Então eles estão expondo as pessoas, o cidadão que passa por aqui, a uma cidade, a um trecho feio, poluído e perigoso. Você não sabe se tem intenção por ali. Uma criança passa brincando, engancha um brinquedo. Uma pessoa que tem dificuldade, tem deficiência visual, como é que faz? É isso, a assistente social falou tudo aí. Agora eu pergunto, é normal um trem desse? Vou falar de maneira bem mineira. É normal um trem desse? Né? É normal uma cidade como Teixeira de Freitas não discutir esse problema? Porque tem que discutir. Eu não sei de quem é a responsabilidade. Eu acho que é um conjunto de responsabilidades. Aí pode entrar a prefeitura, pedindo a normatização, isso com base no Código de Postura do município, Câmara de Vereadores, 19 vereadores que parecem não se preocupar com uma situação dessa, né? A gente está fazendo a nossa parte denunciando aí. O que não dá é para ficar desse jeito aí, ó, já correndo risco, pessoas correndo risco. E fica um aviso aí, né, inclusive do Corpo de Bombeiros,
Muito cuidado, um fio começou a pegar fogo, você não sabe se aquele fio, quando cai no chão, ele está energizado, é melhor manter distância. Por que eu estou dizendo isso? Porque em alguns casos as pessoas ficam perto, olhando, às vezes até pasmas, né, do que aquilo que está acontecendo, fica até sem reação. Gente, fio, começou a pegar fogo, começou a parecer que está energizado, saia de perto. Isso é muito perigoso. Um fio daquele tem às vezes 10, 15 metros que pode estar, depois que cai ali do poste, ele pode fazer um movimento e pode machucar uma pessoa, pode matar uma pessoa. Então, acontecendo isso, ligue para os responsáveis, ligue para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, ele só pode agir, segundo foi passado para a nossa produção, o Corpo de Bombeiros só pode agir depois que a Coelba desliga a energia. Só para você ter noção de como é que é a situação. O Corpo de Bombeiros não pode chegar lá, está pegando fogo, está lá uma situação, ele não pode chegar lá já agindo. Ele primeiro é necessário que a Coelba faça a intervenção desligando a energia na região, para que o Corpo de Bombeiros possa atuar ali naquele momento em que um acidente está ocorrendo, né? Então você vê a complexidade da coisa que demora o tempo. O que não dá é a gente continuar com o Teixeira de Freitas sem nenhum tipo de discussão, né, por parte das autoridades, pressão aí para que alguém tome providência com essas imagens que a gente mostrou aqui. Presumo que esteja, né, eu estou fazendo aqui, presumindo mesmo, imaginando. Você tem um telefone fixo da operadora A, passa para a operadora B, aquele fio relacionado à operadora A que passava ali, que ia para sua casa, ninguém remove. Vem gente da operadora B e coloca mais fio. E aí internet é a mesma coisa, internet ocorre muito isso. Hoje com essa concorrência que existe, várias empresas, você contrata a operadora A, a operadora B aparece oferecendo o melhor preço, você vai e contrata. Aquele fio relacionado à operadora A fica lá no poste. E aí se você fizer isso 5 vezes, os moradores fizerem isso, fica lá esse emaranhado de fio. É um dos problemas, estou dizendo que este é o problema, é um dos problemas. O certo, minha gente, o objetivo dessa reportagem é que o assunto seja discutido em Teixeira de Freitas. Porque aqui na nossa cidade tem uma mania de só discutir as coisas depois que acontece uma tragédia, depois que acontece um acidente. Vamos debater esse assunto, né, antes, todos os envolvidos, Coelba, operadoras de telefonia, Prefeitura de Teixeira de Freitas, Câmara de Vereadores e seus 19 edis, né, todo mundo discutindo aí esse assunto que já não é mais um assunto qualquer, é um assunto sério, sem contar a poluição visual. A poluição visual que interfere diretamente na vida das pessoas, né? No centro da cidade é uma poluição visual tamanha. Nos 4 cantos da Bahia, muitas notícias, todos os dias a gente acompanha o que acontece e traz os principais assuntos para que você que assiste aqui ao Cidade Notícias fique bem informado. Hoje, a Polícia Civil da Bahia participa de operação nacional contra os golpes praticados na internet. A gente falou sobre esse assunto semana passada, né, com 2 entrevistas e uma reportagem. Um foragido da Justiça foi preso pela polícia lá no sudoeste da Bahia e a Polícia Militar localizou e matou o 3º suspeito de envolvimento na morte de um policial militar durante uma tentativa de assalto. Isso aconteceu na última sexta-feira na capital Salvador. Droga encontrada em ônibus interestadual. Policiais da CIP Litoral Norte localizaram 100 quilos de maconha que estavam no bagageiro. Eletrônicos furtados de uma escola. A TV e partes de um computador foram encontrados com um homem que foi preso pela Polícia Militar. Foragido da Justiça preso. Um homem com passagens na delegacia por roubo foi preso com R$33 mil. O suspeito teria fugido mês passado da delegacia. Morte de policial militar em Salvador. 3º suspeito de envolvimento na tentativa de assalto foi morto pela PM. A ação foi na cidade de Conceição do Jacuípe. Uma pistola foi apreendida. Golpes na internet. Polícia Civil da Bahia cumpre hoje mandados de prisão e de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Tocantins. O alvo dessa fase são golpes aplicados em plataformas de compra e venda online, com uso de bens móveis e imóveis para atrair clientes de baixa instrução para fraude.
Olha, aqui no Extremo Sul, um homem foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal por falsificação de documento público. A ação aconteceu no quilômetro 80 da BR-367, trecho lá do município de Eunápolis. Os policiais faziam fiscalização de combate à criminalidade quando deram ordem de parada ao motorista de um veículo. Após realizada a consulta nos sistemas informatizados da PRF, foi verificado que a carteira apresentada pelo condutor não possuía registro no banco de dados dos órgãos de trânsito. A polícia lembra que fazer uso de qualquer papel falsificado ou alterado é crime, previsto no artigo 304 do Código Penal, e tem como pena aí de 2 a 6 anos de reclusão, prisão e também multa. Para você que gosta de música, o Cidade Notícias tem uma dica legal para hoje à noite. É o 3º concerto de cordas do Núcleo Neugibá, aqui de Teixeira de Freitas. O Neugibá é o Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia. Esse concerto vai ser no Colégio da Polícia Militar, você está vendo o banner aí, lá no bairro Ipiranga, às 7 da noite. Detalhe, a entrada é de graça. Hoje à noite, às 7 horas, a Câmara de Vereadores aqui de Teixeira de Freitas vai ter uma reunião solene em comemoração aos 38 anos de emancipação de Teixeira. O evento vai acontecer no plenário Francistônio Alves Pinto. Estão previstas homenagens, momentos marcantes para a história do município vão ser lembrados, destacando personagens aqui da nossa história de Teixeira de Freitas. Parada rápida aqui no Cidade Notícias, continue mandando sua mensagem. Na segunda parte do programa tem informações sobre o leilão da Polícia Rodoviária Federal. Outro assunto é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA. Também a gente vai trazer a Ronda pelos Bairros. Será que a sua rua vai aparecer hoje? A seguir eu te conto.